E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Ontem, domingo, o Cruzeiro foi aí personagem de mais uma reportagem especial da Rede Globo, dessa vez exibida no Esporte Espetacular. Para quem está acompanhando o noticiário do Cruzeiro diariamente aí, nenhuma novidade. Para quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode conferir esse conteúdo na íntegra, tá? É uma reportagem aí de 10 minutos. Eles traçam ali um panorama dessa situação do Cruzeiro, o que aconteceu nos últimos meses basicamente, e trazem a palavra de Ministério Público e da Polícia Civil, afirmando que uma conclusão parcial do inquérito deve sair em breve, mas as investigações vão acontecer ainda por um bom tempo, porque tem muita coisa errada envolvida nessa história. Além de todos os crimes que já estão sendo investigados, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, formação de quadrilha, esse tipo de coisa assim, agora eles estão focando também nas figuras aí do Itair Machado e do Serginho, que estão sendo principalmente investigados por aquele esquema de rachadinha. Basicamente eles assinavam contratos ali com empresários, com atletas em valores maiores do que deveria ser o certo, do que é praticado no mercado, e receberiam parte dessa grana de volta nos seus nomes, digamos assim, É uma prática irregular que acontece muitas vezes na política brasileira, muitos escândalos do tipo, principalmente com políticos fazendo ali com seus assessores, tipo assim, combina do camarada para ele ganhar 5 mil, para dar um exemplo, e aí você contrata o cara pagando 10 mil e esses outros 5 mil o camarada saca ali e devolve pro político, É uma coisa que acontecia lá e estão investigando, parece que acontecia no Cruzeiro também. Só que mais uma vez a orientação que a gente pode passar aqui é realmente que tem que aguardar, tá? Não tá concluído o inquérito, ninguém tá preso, ninguém tá condenado, não. É um processo inicial, é uma burocracia imensa realmente, demora muito mais do que a gente gostaria e até agora a gente não tem nenhuma posição efetiva do que é que vai acontecer com quem sangrou tanto o nosso clube. A diretoria do Cruzeiro definiu como objetivo para essa semana conseguir captar recursos aí em torno de 15 milhões de reais. Esse valor seria necessário, e suficiente para resolver o problema da dívida na FIFA referente ao William Bigode, que vai vencer na próxima sexta-feira. Se o Cruzeiro não pagar um valor superior a 10 milhões de reais, ele perde mais 6 pontos na disputa da Série B. E com esses 15 milhões, eles projetam também que o Cruzeiro conseguiria resolver as pendências salariais. O Cruzeiro está devendo 2 meses de salário para os jogadores, 1 mês de salário para os funcionários, tá? Então a ideia da diretoria aí do Sérgio é conseguir levantar essa grana para regularizar essas pendências e colocar o Cruzeiro numa situação de pensar para frente, de respirar um pouco melhor. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Como é que eles vão fazer isso? Não tenho essa resposta, tá? Sinceramente, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer mesmo, mas o mais provável, é que busquem aí ou empréstimos ou alguma forma, de compensação, principalmente a apoiadores, patrocinadores que já tinham relação com o Sérgio anterior à campanha, que apoiaram ele. Caso aí do Pedrinho, caso dos caras lá do Bem Protege, acho que todo mundo vai ter que botar uma grana nessa história aí pro Cruzeiro conseguir evitar mais essa punição e resolver a pendência salarial também, até porque se chegar a 3 meses de salário, os atletas podem entrar na justiça e pedir a rescisão contratual e isso não pode acontecer de novo de jeito nenhum. Venda de jogador nesse momento é improvável, tá? Inclusive o Carlos Ferreira, que era o homem do futebol no conselho gestor, que tá de saída agora do clube, embora alguns nomes do conselho ainda devem continuar trabalhando no clube, devem seguir ligados, mas ele informou que o Cruzeiro tinha negociações encaminhadas para a venda do zagueiro Kaká e do meia Maurício e somadas essas negociações gerariam para o clube um valor acima de 40 milhões de reais. Por causa da pandemia, essas negociações foram paralisadas, e esse inclusive foi um dos motivos para que o Cruzeiro esteja nessa situação de atraso de salário e para que não tenha conseguido pagar também a dívida referente ao volante Denilson. O papo é de que o Cruzeiro já tinha recebido ali uma sinalização que venderia o Kaká por 4 milhões de euros para o futebol russo. O problema é que a pandemia travou, a proposta não veio no final das contas e o Maurício também tinha proposta acima de 20 milhões de reais. A intenção era realmente negociar esses jogadores, mas agora as propostas não foram adiante, Chega uma nova diretoria e vamos ver o que vai acontecer também. Outra questão que o Carlos tinha informado na semana passada, inclusive, é que o Cruzeiro estava em negociações adiantadas para a contratação de 3 jogadores, um lateral direito, um lateral esquerdo e um atacante de velocidade pelas pontas, O nome do lateral já é sabido, é realmente o Daniel Guedes, de 26 anos, que pertence ao Santos e disputou a última temporada emprestado ao Goiás. O Henderson que lançou o Daniel Guedes no profissional, inclusive, quando ambos estavam trabalhando lá no Santos, e
aí a gente tem que considerar uma questão que ele está suspenso preventivamente pela questão de doping, né? O jogador e a defesa dele alegam que foi uma contaminação, foi uma substância presente em suplementos alimentares, digamos assim, que é proibida, né, pela legislação aí, e o jogador foi suspenso por doping. Ele tem essa expectativa de ser absolvido, mas o julgamento não está marcado e isso me preocupa, né? Porque o Cruzeiro não pode ficar esperando um jogador para sempre. Eu acho que o Daniel é um bom lateral, é um jogador que acrescentaria ao nosso elenco, porque ele é um jogador que tem mais qualidade ofensiva, é um jogador muito mais rápido que o Edilson, que é o nosso lateral titular hoje também, bate bem na bola. Acho que é sim uma boa opção para composição de elenco e acho até que seria titular se tivesse em condição de jogo. Mas nesse momento o Daniel não pode jogar por causa dessa pendência, dessa suspensão por doping. A gente torce para que ele seja liberado logo e que o Cruzeiro traga, porque eu entendo que sim, é um bom nome para ser aí essa concorrência para a camisa 2. Mas essa questão de não ter um prazo assim, eu acho muito complicado e acho que o Cruzeiro precisa já pensar em outros nomes também. Saiu uma matéria no Globoesporte.com na última sexta-feira que eu confesso que até agora eu não entendi muito bem, mas enfim, saiu o conteúdo e vamos abordar. Seria de um possível interesse do Cruzeiro na contratação do atacante Henrique Dourado, né, o ceifador. Ele passou já pelo nosso clube em 2015, né, e a reportagem diz que não houve um contato do clube e que ele não é uma prioridade, mas está no radar do Cruzeiro. Sinceramente, eu não vejo nada de real nessa especulação, eu acho que é alguma coisa cavada pelo empresário mesmo, até porque o ceifador está totalmente esquecido no futebol, né. Ele pertence ao Henan Jianye, que é um clube da China, ele não estava sendo utilizado por lá, até porque o time já tem muitos estrangeiros. E na temporada passada ele teve uma lesão grave, né? E depois eles emprestaram ele para o Palmeiras pagando o salário, tá? O Palmeiras nem pagava o salário do ceifador. E eu acho que essa seria a única hipótese dele vir jogar no Cruzeiro se os chineses quiserem emprestar o atleta e pagar o salário dele, porque se o Cruzeiro precisar pagar, definitivamente não vai ser o caso. Até porque nenhum jogador brasileiro vai para a China para conhecer o país, né? Eles vão porque lá se paga absurdamente, o salário é muito alto. Mas sobre o ceifador em si, eu não acho que ele acrescentaria nada ao elenco do Cruzeiro. A gente já tem o Marcelo Moreno como nosso titular e o Moreno é melhor que o ceifador. A gente tem o Thiago e o Vinícius Popó, que são atacantes muito promissores. E a gente sabe que o Enderson pretende jogar com um centroavante apenas. Então a gente ter esses três já tá ok. Além disso, o Cruzeiro ainda tem Jodivan e Robertson, que podem jogar por ali, embora façam outras funções. Então se existe uma posição que o Cruzeiro não precisa contratar é justamente para centroavante. Achei bem sem fundamento essa especulação, mas já que ela brotou, eu trago aqui o conteúdo para vocês e gostaria de ouvir opiniões também, se acham que o ceifador seria de fato uma boa opção para o nosso elenco ou não. Falando em atacantes, ou no caso um ex-atacante, né, o David foi anunciado pelo Cruzeiro nesse final de semana como novo diretor técnico do clube. Ele vem para trabalhar junto com o diretor de futebol Ricardo Drubski e essa será a quarta função diferente que ele exerce no Cruzeiro, já que foi jogador em 2003, auxiliar técnico em 2015 e treinador em 2016. O David não foi contratado por ter feito algum bom trabalho em outro clube, tá? Ele foi contratado para o Cruzeiro para ser esse diretor técnico porque ele desenvolveu uma relação de amizade com o Sérgio Santos Rodrigues desde que eles trabalharam juntos no Cruzeiro em 2015 e 2016. Ponto. Mas a gente não pode tratar o David como um cara despreparado porque não é o caso. Ele tem licença A da CBF como treinador, né? Então, ou seja, ele tem estudado para ser técnico, embora o que a gente viu de exemplo da prática dele foi muito ruim. E ele tem a formação em gestão executiva do futebol também. Ou seja, é um cara que está estudando, é um cara que está buscando se qualificar. E eu acho que a gente não pode julgar o David nem pela passagem como técnico e muito menos pela passagem como jogador, já que uma foi muito boa, a outra foi horrível. É uma função muito diferente e eu acredito que na prática o David vai agir como um Tinga fez ali em 2017, que é aquele cara que tem uma relação próxima com o elenco, né? Ele é acostumado com a boleiragem, enfim, então ele tem essa facilidade para se relacionar com os atletas. Ele é um cara que também vai ter uma possibilidade de estar perto do presidente, até por ser amigo do Sérgio, e ele vai trabalhar perto também do Drubski e do Enderson, ou seja, a função dele é ser um elo ali, é ajudar a dirimir problemas, né, entre essas áreas, e eu entendo que pode dar certo, é uma incógnita, mas que torço muito para que ele faça um bom trabalho. Outra novidade na equipe de trabalho aí do novo presidente Sérgio Santos Rodrigues foi anunciada nessa manhã de segunda-feira, que é a chegada do Flávio Bozon Gamboge como novo superintendente jurídico do clube. Ele tem mais de 10 anos de experiência aí nos tribunais de justiça desportiva e chegou falando em responsabilizar as pessoas que lesaram o Cruzeiro.
É legal o discurso de início, mas convenhamos que não dá muito pra gente avaliar expectativas para um responsável pelo jurídico, né? Se bem que no caso do Cruzeiro, se ele defender o clube já tá bom, né? Porque a gente viu recentemente aí aquela reportagem do Fantástico do ano passado até revelou que tinha gente no departamento jurídico do clube que era pago pelo Cruzeiro para fazer a gente perder, né? Inclusive incentivava as pessoas a processar o nosso clube. Se esse camarada defender os interesses do Cruzeiro, eu acho que já tá tudo ótimo. Na área médica, o Cruzeiro também divulgou que o Daniel Baumfeld será o superintendente médico do clube e não será remunerado, tá? Ele já tinha trabalhado no Cruzeiro em 2017 e vai atuar junto aí com o Dr. Sérgio Campolina, que será mantido no seu cargo. E para fechar, o Giovanni Baroni, que foi o segundo colocado na eleição que colocou o Paulo Pedrosa como presidente do Conselho Deliberativo, ele tinha afirmado na semana passada que não iria procurar a justiça para tentar mudar o resultado das eleições, agora mudou de ideia e falou que quer impugnar o resultado aí da última quinta-feira. Ele afirmou que as eleições podem ter sido legais, porque o pessoal votou de fato com liminares da justiça, mas foram imorais, porque os votos dos conselheiros excluídos que determinaram a vitória do Pedrosa. No entanto, ele não divulgou exatamente qual estratégia que eles vão utilizar. Eu acho muito difícil que exista alguma hipótese de se fazer algo no campo judicial mesmo, sabe? Acho que não vai ter como fazer e acredito que a principal expediente aí desse pessoal, especialmente dos 3 candidatos derrotados, já que eles têm a maioria do conselho, né, é estimado aí que 70% do conselho tenha ficado bem insatisfeito com a vitória do Pedrosa, e com um quórum de só 30% de apoiadores, qualquer coisa que o Pedrosa propor, ele não vai conseguir aprovar. Né? Então eu acredito que se esses outros candidatos aí, se eles pensam de fato no bem do Cruzeiro, se eles conseguirem se unir nesse momento e não perder a eleição de outubro, né, que vai definir o presidente do conselho por 3 anos, aí eu acho que sim, essa é uma medida efetiva que pode ser tomada. Porque essa eleição que já passou, acho que não tem muito o que fazer. Você entrar na justiça agora pedindo para impugnar uma eleição, acho que até o resultado já vai estar saindo uma próxima eleição, que vai ser em outubro. E acho que no final das contas a principal ação do pessoal vai ser na parte política mesmo. Vai ser aquela ação interna ali de não deixar as medidas que o Pedrosa queira aprovar passar, né? Até porque é um camarada que representa interesses da família União, então ele é sim um risco para o Cruzeiro. Mas a partir do momento que tinham 4 candidatos no conselho, eles dividiram votos e infelizmente propiciaram a vitória da pior opção possível, né? O Pedrosa ganhou, acho que não há muito o que fazer e ele vai ser o presidente do Conselho do Cruzeiro nos próximos 6 meses. E entendo que o trabalho agora que tem que ser feito é para não deixar que eles ganhem a eleição de outubro, né? Porque se um camarada desse assume por 3 anos, aí realmente as consequências para o Cruzeiro podem ser desastrosas. Inclusive tem notícia aí do pessoal do Globoesporte.com que teve uma reunião nessa segunda-feira desses 3 candidatos derrotados ao Conselho com o atual presidente Sérgio, tá? E é esperado que ainda hoje seja divulgada uma nota oficial sobre qual vai ser a próxima medida que eles vão tomar. Vamos aguardar essa nota até o momento que eu fecho o vídeo, nada definido. Por agora é isso, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!